Pessoal, se eu não me engano, deixa eu recapitular aqui, né? Se eu não me engano, na última aula, a gente vinha vendo essas questões do recrutamento virtual. Então, eu tinha falado do recrutamento online, falamos do recrutamento virtual, aquela questão das empresas olharem as redes sociais dos alunos, dos candidatos. Nós até comentamos aqui, alguns alunos comentaram, né, que olha mesmo e tal. Então, eu até dei uma dica para vocês tomarem cuidado, né, com o que está postando no Facebook. Tem gente, eu vejo, às vezes, o aluno parece que não tem o menor cuidado, não. Ele fica postando foto dele em tudo quanto é situação, sabe? Em bar, em não sei o quê, churrasco. Só isso que a pessoa posta. Então, semana passada, só relembrando, eu falei, gente, eu não estou falando aqui que está proibido você postar sua foto no churrasco lá. Não é isso. Agora, tome cuidado, porque as pessoas olham suas redes sociais. E aí, não é que tem problema ter uma fotinha sua lá no churrasco com os amigos no final de semana, mas só isso, Facebook seu e Instagram seu, é só farra. Só farra, só. Então, também isso aí não passa uma boa impressão, né? Que você também compartilhe assuntos interessantes, matérias bacanas, viu um site bacana lá falando de você está estudando recursos humanos, outras matérias aí, um site relacionado a uma matéria que você está vendo na faculdade, compartilha lá aquilo, lê um livro legal, compartilha a dica lá do livro que você leu, viu um vídeo bacana no YouTube lá, compartilha o vídeo lá nas suas redes sociais, mostre que você também tem conteúdo também, que você é uma pessoa que estuda, que você é uma pessoa que busca conhecimento, que compartilha conhecimento. Então, isso é muito importante, né? A gente estava vendo, eu aproveitei para dar essa dica, na verdade, a gente estava vendo que as empresas, elas, né, como elas usam essas redes sociais para procurar candidatos. Então, por isso é que eu falo que essas dicas são importantes e valiosas para você observar, para evitar que uma hora uma empresa vá procurar uma informação sua na rede social e tenha uma impressão não muito boa de você, tá? Não, tinha falado isso, já tinha explicado isso aqui, passei por todos esses assuntos, e aí hoje, se eu não me engano, eu ia falar um pouquinho de LinkedIn para poder dar sequência à matéria. A gente ia pegar daí, então. O LinkedIn, pessoal, da mesma forma, eu gosto de falar para os alunos, né, que o LinkedIn é uma ferramenta muito hoje poderosíssima de recrutamento. De você buscar candidatos. Mas, da mesma forma também, eu peço aos alunos para terem o mesmo cuidado. E outra coisa, eu vejo, tem muitos alunos aí que eu sei, muitos não, alguns, que não têm LinkedIn. Sabe? O LinkedIn hoje é uma ferramenta muito útil. Para quem não conhece LinkedIn, pois eu até vou compartilhar com vocês um vídeo, cara dando dicas de como você cuidar do seu LinkedIn, como você movimentar seu LinkedIn. O cara dá dicas sensacionais. Eu vou mostrar alguma coisa para vocês aqui. Vou tentar acessar meu LinkedIn no computador aqui. Normalmente eu acesso ele só no celular. Deixa eu contar um pouquinho só do LinkedIn para vocês. Há muitos anos atrás, quando surgiu o LinkedIn, eu fiz uma conta lá no computador, no PC. E aí não achei aquilo muito bom, não achei ele meio complicado, chatinho de mexer, e acabei deixando de lado. Depois, com a chegada desses smartphones melhores, que eu baixei o aplicativo do LinkedIn, que aí eu achei ele fantástico. É muito melhor de você mexer no celular do que no computador. E o celular você está com ele o dia inteiro. E o LinkedIn, gente, eu sei que tem muitos alunos que às vezes falam comigo, professor, mas eu criei meu LinkedIn e nunca me chamaram para nada. Então, gente, o LinkedIn também, nós aqui olhamos os dois lados, né? Tem que mostrar para vocês como a empresa recruta pessoas através do LinkedIn.
E, ao mesmo tempo, eu gosto de dar dicas para você como um candidato, né? Porque eu sei que uma boa parte de vocês aí ainda está no meio da faculdade, ainda está buscando um primeiro emprego, está buscando um emprego melhor, já está empregado, mas quer melhorar de vida, quer buscar um emprego numa empresa boa, né, grande, uma multinacional. Então, o LinkedIn é uma ferramenta fantástica. Só que o LinkedIn, gente, ele é uma rede social. Você tem que movimentar. É igual o seu Facebook. O LinkedIn, na verdade, ele é um Facebook da vida profissional. O Facebook, você compartilha sua foto lá na praia, sua foto com a família, né? Agora, o LinkedIn é para você compartilhar coisas profissionais apenas, única e exclusivamente. Não se usa ficar lá postando foto sua na festa, esses troços. LinkedIn jamais, tá? Mas, da mesma forma, gente, que eu falei na aula passada, é imprescindível que você escolha um assunto para você trazer esse assunto para a sua vida, para você falar de um assunto interessante, né, que você utiliza esses conhecimentos na sua vida profissional e que você esteja movimentando o seu LinkedIn, da mesma forma que suas outras redes sociais, mas principalmente no LinkedIn, compartilhando matérias bacanas. O LinkedIn, ele é uma rede social, não adianta nada você criar o LinkedIn e esquecer daquilo e achar que daqui a pouco um monte de empresa vai começar a te chamar para entrevista de emprego. Não é assim. Não é dessa forma. Eu tinha falado, não sei se era na turma de vocês, uma turma eu tinha falado, para quem está buscando empregos, onde está realmente hoje a maioria dos empregos hoje por aí afora? Como que você consegue? Como você consegue o seu maior quantidade de oportunidades de emprego? É através do seu networking, a sua rede de relacionamentos. O que é isso, professor? O seu networking. O que é networking? Muitas pessoas têm um conceito errado do que seja networking. O cara acha que fazer networking é ele ir para um evento cheio de cartão de visita, ficar distribuindo cartão de visita para todo mundo, pedindo os outros cartão de visita deles. Me dá um cartão de visita seu, você é da área e tal. Vamos trocar ideias, vamos fazer negócio. Aí o cara volta para casa com um bolo de cartão dos outros. Chega em casa, fica lá disparando e-mail para todo mundo. E aí, a gente se conheceu lá no evento, tal. Vamos trocar ideias, vamos nos encontrar para tomar um café. Achando que isso aí ele está criando uma rede de relacionamento, fazendo networking, e não é isso. Está muito errado esse conceito. Isso, em vez de funcionar positivamente, vai funcionar negativamente para você, porque isso é chato. O cara lá, uma pessoa foi num evento, aí você chegou lá, não, me dá um cartão seu aí, toma o meu aqui. Aí o cara ficou constrangido, ficou sem jeito de te negar o cartão. Nem queria te dar o cartão, mas você ficou insistindo, ele te deu o cartão. Depois você fica lá enchendo a caixa de e-mail dele lá, não, vamos fazer negócio, vamos nos encontrar, vamos tomar um café. Sabe, isso passa uma imagem ruim, o cara vai pensar, que cara chato, que pessoa chata. No evento lá, nem conheço o cara, me pediu o cartão, quase que me obrigou a dar um cartão para ele. Agora fica aqui enchendo minha caixa de e-mail, né? Vamos nos encontrar. Então, isso é chato. Isso não é assim que se faz rede de relacionamentos. Porque na rede de relacionamentos, porque tem aquele famoso QI, né? Todo mundo fala assim, professor, mãe, hoje em dia, para arrumar um emprego, tem que ter o QI, né? Quem indica, infelizmente, sim. As empresas, esse é certo, você pode ter certeza disso. Elas dão preferência para pessoas que estão vindo indicadas. Eu não falei... Só voltar rapidinho aqui, olha lá, na aula passada, quando eu falei das fontes tradicionais de recrutamento, onde a empresa vai buscar candidatos, olha lá, uma delas, olha lá, a apresentação de candidatos pelos funcionários da empresa. Então, as empresas hoje, elas instigam outras pessoas a indicar pessoas para a empresa. E pedem os funcionários, gente, se vocês tiverem algum amigo de vocês aí, bom profissional, me tragam um currículo.
que aquele currículo está vindo referendado, alguém indicou. Essa empresa vai buscar no mercado, faz um recrutamento no mercado, ela está pegando candidatos que ela nunca viu, não conhece. Agora, se é um funcionário que está indicando, pelo menos já teve uma primeira indicação. É melhor do que nada, né? E outras pessoas não ficam indicando maus profissionais para os outros aí, não. Você tem medo de se comprometer. Você vai indicar um amigo seu sabendo que ele é problemático, que ele vai causar problema para a empresa? Ninguém indica. Então, se a pessoa está indicando, é porque ela confia naquela pessoa. Então, por isso que tem valor para a empresa. Então, a empresa busca essas pessoas que vieram indicadas. Agora, como que você vai ser indicado para alguém? Aí é que tá. Eu sempre falo do marketing pessoal, já falei para vocês na sala de aula. Você criar seu marketing pessoal da forma certa, pegar um assunto, semanalmente compartilhar matérias sobre aquele assunto, se dedicar a um assunto e no seu LinkedIn, toda semana, compartilhar matérias interessantes ali, porque as outras pessoas vão vendo você compartilhando coisas legais, começam a te seguir, vê que você também tem lá um Facebook, começa a te seguir também no Facebook, vai vendo que você compartilha matéria. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que você compartilha coisas nessa área de RH e de liderança, matérias sobre desenvolvimento humano, matérias bacanas. Aí uma pessoa fica acompanhando, a pessoa passa a te acompanhar, passa a ver as coisas que você está compartilhando. Isso cria uma imagem positiva sua na mente das pessoas. Aí, se um dia alguém lá precisar indicar uma pessoa nessa área, a pessoa vai falar, olha, eu conheço uma pessoa aí, tem uma pessoa que eu sigo ela lá no LinkedIn, ela vive compartilhando umas matérias muito legais. Aí a pessoa vai te indicar, é assim. Gente, eu faço uma movimentação nas minhas redes sociais, eu estou um pouco parado, porque se eu não comecei a trabalhar, estudar, e veio esse negócio de coronavírus, bagunçou minha vida toda, eu estou com tanta coisa. E outra, eu também agora estou registrando uma empresa, eu vou criar um novo canal no YouTube para mim. Então, eu resolvi parar, eu estou reformulando tudo, eu vou refazer todos os meus vídeos de novo, vou começar um novo canal daqui a pouco, estou esperando definir lá a abertura da empresa, o nome da empresa, eu já vou criar um canal com o nome da empresa. É uma empresa de consultoria. E aí, vou voltar a 1000 por hora, uma ou duas vezes a semana. Eu vou estar postando uma coisa lá no meu canal no YouTube, postando lá no meu LinkedIn, postando lá no meu Facebook. E isso teve uma época da minha vida aí que eu fiz isso muito ativamente. Toda semana eu postava. Muita coisa. Gente, é impressionante o quanto isso gera negócio pra gente, coisas, sabe? As pessoas vão compartilhando umas com as outras. Várias pessoas que entram em contato comigo. Pô, soube que você entende muito negócio de vendas e tal, estou dando uma consultoria aqui na minha empresa, opa, vamos embora. Sabe, um monte de gente me procura. Gente, o ano passado eu rejeitei um monte de negócio. Gente que me adicionou no LinkedIn lá, me oferecendo oportunidade de eu ganhar dinheiro. Eu rejeitei, porque não tem jeito mais, não tem como. Eu trabalho de dia, dou aula de noite, tem meu estúdio que eu estou montando aqui, eu estou gravando disco, eu estou escrevendo livros, estou abrindo empresa de síndico profissional, estou abrindo empresa de consultoria. Não tem como. Não tem como pegar mais negócio nenhum. Rejeitei um monte de negócio. Enquanto tem aí 15 milhões de desempregados, não sei quantos milhões de desempregados tem por aí afora, gente passando fome por aí afora, gente aí dependendo dos R$600 do governo aí para viver, eu estou rejeitando o negócio. Entendeu? Olha para você ver. O emprego que eu arrumei na empresa que eu estou lá hoje, de dia que eu trabalhei no início do ano, eu não estava procurando emprego, eu estava aqui em casa dormindo. Juro para vocês. Final do ano passado, semestre passado, eu fiquei um semestre só dando aula. Pedi demissão do emprego. Gente, o ano passado eu pedi demissão do emprego, eu ganhava 7, 8 mil reais. Pedi demissão para ficar só dando aula. Falei, eu vou ficar só dando aula. E aí eu vou tocar de dia os meus projetos. Final do ano eu estava aqui em casa dormindo, eu não tinha mandado currículo para lugar nenhum. Estava aqui em casa 10 horas da manhã dormindo, meu telefone tocou, eu atendi, era a pessoa lá da empresa lá,
querendo conversar comigo, me oferecendo para trabalhar, emprego lá na empresa. Eu ainda recusei, falando, não, olha só, eu não estou querendo, resolvi ficar só dando aula, não estou buscando oportunidade, não, mas nós queremos você aqui na empresa. Ai, não sei, eu não estou... Ano que vem eu estava pensando em abrir uma empresa para mim. Como vem cá para a gente conversar. Fui lá conversar, me fizeram uma oferta boa, generosa. Eu falei, então, beleza, vamos embora. Olha para você ver. E aí vai saber como é que o camarada soube de minhas indicações. Conversou com alguém lá na empresa. Lá o cara falou, ó, tem um cara conhecido meu aí, tal, de mineiro, o cara é professor aí, trabalhou na empresa tal. O cara é muito bom, tá... Sabe? Então, é por causa dessas coisas, vão gerando novos negócios. Eu estou sempre sendo chamado para fazer palestra em empresas, aí eu vou fazer palestra, essas coisas assim, eu vou. Aí eu vou lá, faço uma palestra numa empresa, minha marca que fica lá na empresa, lá. Então, olha para você ver o quanto isso gera de negócio. Agora, você tem que estar movimentando, não adianta nada. Criar o LinkedIn, vamos ver agora o resultado de ficar sentado esperando alguém te chamar para trabalhar. Não vai te chamar para trabalhar, não é assim que o mecanismo funciona, tá? Então, eu queria dar essa dica para vocês, eu sempre gosto de insistir com o aluno. Deixa eu ver, eu não costumo acessar LinkedIn aqui no computador, mas deixa eu ver se eu consigo, ainda lembro aqui a minha senha. Ah, meu Deus do céu, e agora, hein? Tentar aqui. Estou acostumado a entrar direto no aplicativo. Deixa eu ver. Professor. Oi. Sim. Pode me tirar uma dúvida sobre o LinkedIn? Posso, claro. Estou falando de LinkedIn. Então, tem um campo, é porque eu estou desempregada no momento, tem um campo, aí fala assim, título. Aí tem, em alguns sites, eles falam para a gente colocar procurando recolocação. Em procura de recolocação, algo assim. Só que também tem o cargo. Aí no cargo as pessoas colocam, geralmente a gente pode colocar o quê? Espera aí. Vamos lá. Deixa eu ver primeiro, eu vou te mostrar isso aqui. O problema eu queria tentar era... Deixa eu ver se eu consigo acessar ele aqui. Ah, acho que é esse aqui mesmo. Ah, então tá. É porque eu falei que eu tinha um no passado lá. Esse aqui, ó. Esse aqui é o meu LinkedIn. Eu sei que para vocês aí a tela fica pequenininha. Mas é para eu poder... Vocês devem estar vendo aí minha tela. Meu LinkedIn aí na tela. Vai ficar pequenininho para vocês. Mas... Mas é para eu ir lembrando das dicas que eu vou dar para quem está procurando emprego. Então, principalmente, né? Gente, em primeiro lugar, se você for pegar esses vídeos aí dando dicas, é a primeira dica, gente, é a foto. Impossível alguém querer fazer contato com você pelo LinkedIn se não tiver uma foto sua lá e uma fotozinha bem para lá, uma fotozinha decente, bem profissional. Então, a foto do perfil, tira uma foto caprichada. Aqui é um negócio profissional. Tá? Então, não vai botar lá uma foto sua na praia, lá, pelo amor de Deus, né? Tira uma foto bem bacana sua, caprichada, bota ali seu nome completo, bonitinho, arrumadinho. Aí vem, essas questões aqui, do título, Eu acho que uma coisa que você perguntou, a Tayane perguntou, colocar assim, procurando recolocação. Nesse campo aqui, gente, espero que esteja dando para vocês verem daí. Título, olha o que eu coloquei, professor Uniswan / consultor de negócio. Gente, jamais cometa o crime de colocar isso aqui, procurando recolocação. Gente, isso aqui é o maior pecado que possa existir no Facebook. Se é isso que você me perguntou, jamais coloca. Aí você, mas eu estou procurando recolocação. Tá, mas olha só. Você acha que se alguém for procurar um profissional no mercado, ele quer contratar um gerente, ele vai digitar lá no Facebook procurando recolocação, ele vai dizer o quê? Gerente, isso aqui. Porque isso aqui são palavras-chave igual o Google.
É igualzinho o Google. Se eu for entrar no LinkedIn para buscar um profissional, eu tenho um campo lá para procurar a pessoa pelas palavras-chave. Eu vou lá na pesquisa ali, ó. Ó, eu vou aqui na pesquisa. Você acha que se eu for procurar um profissional, eu vou procurar para o profissional procurando recolocação? Jamais. Se eu estou buscando um gerente, eu vou vir cá e vou colocar aqui, ó. Gerente comercial. Se eu quero comercial, financeiro, o que eu estou procurando? Gerente comercial. Vai aparecer gente aqui que não acaba mais. Ó, vai aparecer um monte de gente aqui, ó. Eu posso filtrar gerente comercial Rio de Janeiro. Isso aqui, gente, ó, eu estou usando o LinkedIn de forma gratuita. Tem um LinkedIn Premium que é pago. Eu não tenho ele. Tá vendo aqui no cantinho? Tá assim, ó, 1 mês de Premium grátis. Tá pequenininho, mas tá aqui ó, no cantinho superior direito aqui em cima, ó. 1 mês de Premium grátis. Eu nunca fiz uma conta Premium para mim, não. Nos vídeos, fala que quando você está recrutando empresas, né? Empresas que vão fazer recrutamento, elas normalmente têm uma conta premium. Aí tem mais ferramentas para você buscar profissionais. Eu, infelizmente, eu não tenho essa conta premium, nunca mexi, então não vou saber. Mas se você pesquisar no Google, no YouTube, tem vídeos explicando como utilizar a conta premium, que os benefícios que ela traz. Mas isso é que eu estou querendo que você entenda. Se alguém for procurar um profissional no mercado, ele vai buscar a palavra-chave aqui que ele está precisando. É um assistente comercial, é um assistente financeiro, supervisor financeiro, supervisor de máquina. O que a pessoa está buscando? Um assistente de recursos humanos. Se a pessoa quiser assistente de recursos humanos, ela vai colocar aqui. Assistente de RH. Vai aparecer ali uma tonelada, acho que por recursos humanos. E na internet hoje. Então, é uma dica. Ó, vai aparecer um monte aqui, ó, tá vendo? Um monte de assistente de recursos humanos. E aí você tem maneiras de filtrar para buscar pessoas. Mas aí, voltando àquela dica que eu estava dando, você como um profissional que está procurando um emprego, por isso que você não pode colocar jamais aqui em busca de recolocação. Você já trabalhou como assistente de RH, já fez... Então, o que você sabe fazer? Para que você está buscando vaga? Coloca lá. O perfil também, gente, ó, imprescindível. Quer ver aqui, ó? Isso aqui, ó, que é também importante, olha lá, ó. O cargo que eu estou buscando, a localidade, preencher. Esse perfil seu tem que ser o mais preenchido possível. Ó, tem um negócio aqui, ó. Quem que pode ver o meu LinkedIn? Eu tenho como, olha lá, ó, apenas recrutadores. Eu tenho como mexer nesse troço aqui. Tem um jeito que aqui as pessoas colocam que aí fica errado. O recrutador não vai te achar. Tem que tomar todos esses cuidados. Ó, olha lá o tipo de vaga que se alguém se interessar por me contratar, hoje, eu já estou com 2 empregos. Eu não tenho mais arrumar mais emprego nem em tempo integral, nem em tempo parcial. Mas se alguém me quiser para algum tipo de contrato, para eu fazer lá uma consultoria, uma palestra, meio período, alguma coisa, um temporário, remoto, eu marquei lá. Tá vendo? Então, isso aqui, gente, se você for futucando, a localidade da vaga, Rio de Janeiro e Niterói. Tá vendo? Então, esses detalhes, eles são importantes, porque ajuda o recrutador que está buscando alguém, ajuda ele a te localizar. Ajuda ele a te localizar. Deixa eu ver o que mais aqui que é importante. Ó, isso aqui, ó, o seu
o seu perfil profissional. Ó. Esse perfil profissional, se vocês quiserem, eu tenho um material que é da matéria minha de recrutamento e seleção. Deixa eu anotar as coisas que eu vou ter que mandar para vocês, senão eu vou ter que mandar isso aqui. Ó. Isso aqui é importante. Eu tenho um materialzinho para te ensinar a criar esse perfil, esse resumo aqui, ó, para você fazer de uma forma certa, porque você tem que ser, ao mesmo tempo, você ser objetivo e, ao mesmo tempo, falar tudo sobre você. Olha lá, uma frase pequena, sem encher linguiça. Olha o meu resumo, ó. Administrador de empresa, atua 16 anos na área comercial, sendo 10 anos como gerente comercial. Fui responsável pela captação de mais de 500 condomínios, os resultados que eu já dei. Além dessa experiência profissional, sou professor universitário há mais de 10 anos, nas disciplinas tais, dentre outras. Nas horas de folga, desenvolvo trabalhos como produtor musical na minha empresa particular e faço palestras em empresas da cidade do Rio de Janeiro e Niterói. E ainda tenho tempo para prestar serviços voluntários de apoio a pessoas que necessitam planejar suas carreiras. Pronto, olha só, resumido, e olha tanto de coisa boa que eu falei sobre mim aí, sem encher linguiça. Então, você precisa saber fazer... Sabe por quê? Esse perfil, tudo isso que eu estou falando, o título aqui, ó, esse título, o perfil, isso tudo vai ajudar alguém a encontrar você quando pesquisar. Porque, não, vira e mexe, eu recebo notificações aqui de gente que pesquisou meu perfil. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Olha aqui para você ver, ó, gente aqui que viu meu perfil. Quer ver? Peraí. Eu, professor, vi seu perfil agora. Eu não ia mostrar você, não. Eu vi que era você. Mas olha só, quer ver, ó? Peraí. Deixa eu ver aqui pessoas que visualizaram o meu perfil esses dias aqui. Ó, olha aqui que bacana, quer ver? Vou mostrar uns negócios para vocês aqui. Ó, coisas... Ó, eu estou sempre comentando coisas de outras pessoas também. Ó, eu fiz um comentário no post do Jaume aqui, ó, ele gostou do comentário e me agradeceu pelo... Ó, respondeu, Jaume respondeu ao seu comentário. Que aí sabe o que é bacana? Esse Jaume aqui é um coordenador de uma outra faculdade. Que aí quando eu posto coisas minhas, aí ele vai lá e comenta também, positivamente, me parabenizando. Então, olha que negócio bacana. Isso é uma rede social. Então, eu vejo as pessoas que estão... As coisas que as pessoas estão postando. Quando eu vejo um negócio bacana, eu vou lá e faço um comentário, faço um elogio. Aí aquela pessoa, ela começa também a me seguir também. Aí ela começa a comentar as coisas minhas também. E aí, eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Eu tinha uma postagem que eu fiz aqui outro dia. Não sei onde é que ela tá. Que deu 40 comentários. Gente, isso no LinkedIn, você ter 40 comentários é muito bom. E comentários de pessoas importantes, igual esse cara, o Jaume aí, é um coordenador de faculdade. A Siciliana, coordenadora, vive lá comentando coisa minha. Imagina as pessoas de fora que estão vendo. Nossa, esse cara deve ser bom mesmo, você viu? Um monte de gente lá comentaram, pessoas importantes comentaram o post dele. Tem pessoas compartilhando os posts meus. Sabe? Então, quem vem aqui visualizar o meu perfil, se é alguém interessado em me contratar, a pessoa vai vir aqui ver isso também. Ela vai vir ver o que eu estou compartilhando, o que eu estou comentando, quem está compartilhando meus posts, que assuntos eu estou compartilhando. Os recrutadores vão ver isso. Aí, se o cara vai lá no seu LinkedIn, tem nada. Você não compartilha nada, parado, vazio. O cara fala, não, então não é exatamente o que eu estou buscando. Eu queria mostrar um negócio, é porque eu sei manusear o LinkedIn bem no aplicativo. Aqui é diferente. Eu queria mostrar para vocês, tem um campinho aqui que ele mostra quem pesquisou e me achou, que palavra aquela pessoa usou. Como é que a pessoa me achou? Então, aí eu sei que a maioria das pessoas que sondam o meu perfil, que fazem algum contato comigo, elas acharam o meu perfil porque elas pesquisaram por professor
ou consultor. O cara pesquisou lá, professor, apareceu eu lá para ele. O cara consultou lá, consultor, apareceu eu lá para ele. Agora, se eu tivesse colocado aqui, em busca de recolocação, ninguém vai me achar. Ninguém vai me achar. Então, entendeu? Então, tem uns detalhes. Eu não vou. Eu até queria perder mais tempo com vocês aqui, falando coisa de LinkedIn. Se depois, mais para frente, a gente vê que está com tempo, vocês quiserem, eu até posso, tá? Parar um pouquinho o tempo nosso aqui para a gente falar mais coisas sobre LinkedIn. Mas hoje eu tenho mais matéria para falar. Mas eu vou compartilhar com vocês vídeos, bons vídeos falando sobre como você cuidar bem do seu LinkedIn. E, ó, para você compartilhar coisa, gente, não necessariamente precisa de você criar matéria para compartilhar. É você todo dia, isso tem que ser todo dia. Fazer um exercíciozinho de abrir seu LinkedIn, igual você faz com o seu Facebook, lê o que o povo está compartilhando. Aí, você vê um negócio bacana que alguém compartilhou, por exemplo, ó, eu vou tentar dar aqui um exemplo para você, ó. Se eu vejo alguma coisa interessante, alguma matéria interessante, aí eu venho cá e compartilho. Coisa dos outros. Tem vídeos, aí eu tenho que parar e ler, tem que parar e ouvir o vídeo, para ver se aquele vídeo é legal. A digitação, não, eu queria achar um troço aqui bacana. Não, mas não vou fazer isso agora não. Mas ó, vamos supor que eu gostei muito dessa matéria, ó. Uma matéria que eu achei ela muito interessante e tem a ver com o meu assunto. Eu só compartilho coisas ligadas a carreira, liderança, a esse tipo de coisa. A sucesso pessoal, sucesso profissional. Eu sigo uma linha de assuntos. Então, vamos supor que esse assunto aqui, ó, da Harvard, pesquisadores da Harvard, não sei o quê, então, isso aqui seja interessante. Eu venho cá e compartilho, ó, compartilhar. Aí eu escrevo alguma coisa aqui, ó, papapá, olha, pessoal, que matéria bacana, leiam para você ver, papapá, vem cá publicar. Ou seja, eu nem tive o trabalho de criar uma matéria, mas todo dia eu venho cá e compartilho alguma coisa. E as pessoas vão vendo e começam a me seguir. Eu tenho aí quase 3.000 seguidores no LinkedIn. E aí, vira e mexe, tem alguém me acionando ali, me procurando, querendo saber se eu faço palestra, se eu dou treinamento, que tipo de coisa que eu faço, querendo me contratar, querendo me oferecer oportunidade. É direto, mas porque eu movimento o LinkedIn. Ô, Tayane, minha querida. Oi, professor. Você tinha alguma coisa que eu pudesse te ajudar com relação ao LinkedIn? Não, o senhor explicou bem. Tirou muitas minhas dúvidas sobre o LinkedIn. Estou até atualizando o meu, porque tem muito tempo que eu não mexia. E o senhor falando me deu um estalo que é uma ótima ferramenta, né? Demais. E outra coisa, você não gasta nada. Exatamente. É grátis. Sabe? E você parar, tirar um períodozinho do dia para ler matérias no LinkedIn, você está aprendendo. Porque é só coisas profissionais. Só eu vou pulando os assuntos que não me interessam. Mas aí vem um post de um cara lá falando de liderança. Opa, deixa eu ver o que esse cara está falando de liderança. Estou aprendendo mais. E aí, se eu acho interessante, ó, isso aqui é bacana, deixa eu compartilhar. Vou lá e compartilho na minha rede. Daí a pouco um monte de gente curte, outras pessoas recompartilham, pessoas vão lá e elogiam, bacana a matéria e tal. Eu estou movimentando a minha rede, tá? Então, olha só, se depois qualquer um de vocês aí quiser alguma orientação, quiser tirar alguma dúvida, podem usar o meu WhatsApp particular, eu não me incomodo, tá? Eu vou pegar uns vídeos que eu acho que eu tenho na cabeça muito legais que tem no YouTube, vou mandar lá para vocês. Se eu esquecer, vocês me cobram o vídeo no YouTube. E eu só, infelizmente, eu não vou me estender muito aqui, porque eu tenho mais assuntos. O objetivo nosso aqui da matéria não é ficar dando aula de LinkedIn. Mas eu terei imenso prazer em ajudar vocês aí, se uma hora você quiser tirar alguma dúvida, pedir um esclarecimento, pedir uma orientação, se eu puder ajudar. Tá, Tayane? Tá bom, professor. Obrigado. Eu vou mandar, então, depois da aula no privado, o meu resumo para o senhor dar uma olhada, tá bom? Deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Tem que mandar para vocês como fazer o resumo
Turma de gestão, deixa eu anotar, estou com a cabeça tão ruim. Perfil profissional e vídeo de LinkedIn. Depois de terminar a aula aqui, eu vou mandar para vocês lá. Muita coisa legal aí sobre isso. Tá bom? Tá bom, professor, obrigado. De nada, de nada. Então, vamos lá para a gente dar sequência aqui, né? Que tem muita coisa ainda para a gente ver. E aí, então, pessoal, a gente viu muita coisa sobre recrutamento, né? A gente viu muita coisa sobre recrutamento. Deixa eu só mostrar um negócio rápido. Hoje aqui eu não vou mostrar de forma demorada, não. É um negócio que eu acho que eu tinha mostrado para vocês. Deixa eu ver aqui. Espera aí um pouquinho só. Rapidinho, só para lembrar. Isso aqui, ó. Se eu não me engano, eu tinha mostrado isso aqui, né, Tayane? Eu não mostrei isso aqui para vocês na aula passada? Mostrou, professor. Mostrou A diferença de recrutamento e seleção. Então, a gente, até agora, ali nessa unidade, a gente falou um monte de coisas sobre recrutamento, as fontes de recrutamento e tal. Aí, agora, vamos supor que nós chegamos nessa fase agora de recrutou e selecionou 24 candidatos, que agora vão passar para a fase final do processo seletivo, que é efetivamente a seleção. Tá? Então, eu só mostrei isso aqui novamente para você, só para você lembrar, né? Então, agora eu vou passar a falar sobre seleção, tá? A seleção funciona como uma espécie de filtro que permite que apenas alguns candidatos possam ingressar na organização, aqueles que apresentam as características desejadas. Há um dito popular que afirma que a seleção é a escolha certa da pessoa certa para o lugar certo e no tempo certo. E isso corresponde à verdade. Isso é um texto lá do Chiavenato. Em termos mais amplos, a seleção busca, entre vários candidatos recrutados, aqueles mais adequados aos cargos existentes na organização ou que possuam as competências requeridas pelo negócio, visando manter ou aumentar a eficiência do desempenho humano, bem como a eficácia da organização. Ou seja, agora, né, esse processo todo que a gente está vendo, recrutamento e agora a fase final, a seleção, nós estamos buscando os melhores profissionais, selecionar realmente. Então, por isso que o sucesso da seleção vai depender do sucesso do recrutamento. Se o recrutamento for mal feito, você vai arrumar candidatos mais ou menos que não vão atender muito bem as necessidades da empresa. E aí, como é que você vai selecionar? Dentre os candidatos que foram mal ali, recrutados ali, como é que você vai fazer um processo seletivo bem feito? Então, por isso é que é importantíssimo fazer o recrutamento da melhor forma possível. Por isso que a empresa tem que buscar o maior número de fontes, recrutar o maior número de currículos, de candidatos, fazer todas aquelas etapas da triagem ali para selecionar sei lá quantos foram, 24 ou 12 finalistas que são realmente excelentes candidatos. Aí você vai fazer um processo de seleção final com um grupo de candidatos todos muito bons, que aí você vai até ter dificuldade de selecionar quais são os melhores, porque você não vai ter vaga para todo mundo, né? Normalmente tem 12 candidatos finalistas e tem 2, 3 vagas. Às vezes é uma vaga só. Aí você tem 12 bons candidatos para uma vaga. Aí você realmente vai poder selecionar uma pessoa que realmente vai vir a atender o que a empresa precisa. Obtidas as informações básicas a respeito do cargo a preencher e das competências requeridas, o outro lado da moeda é a obtenção de informações a respeito dos candidatos que se apresentam. Assim, o próximo passo é a escolha das técnicas de seleção para conhecer, comparar e escolher os candidatos adequados. As técnicas de seleção podem ser agrupadas em 5 categorias, conforme demonstrado a seguir na figura a seguir. As técnicas de seleção permitem o rastreamento das características pessoais dos candidatos pelas amostras de seu comportamento. Agora,
nós vamos ter técnicas de seleção que vai permitir você se aprofundar melhor, conhecer melhor o candidato e, principalmente, o aspecto comportamental. Tanto a parte técnica quanto a parte comportamental. Porque até então, né, a gente veio fazendo aquelas triagens mais rápidas, procurando selecionar pessoas com os requisitos básicos que a empresa precisa, né? Agora selecionou lá tantos candidatos lá que atendem aos requisitos básicos que a empresa precisa, mas vamos agora nos aprofundar no conhecimento técnico, conhecer melhor quanto esse cara conhece realmente daqueles requisitos que é necessário para preencher o cargo, como é que ele trabalha em equipe, como é que ele trabalha sob pressão, né? Vai ter as dinâmicas de grupo que vai permitir ao RH tentar chegar a uma conclusão de quais os candidatos realmente têm estes aspectos mais bem desenvolvidos. Então, a gente aqui, nós não vamos falar de todas as técnicas de seleção, porque até tem algumas técnicas, algumas coisas que necessariamente só podem ser aplicadas por psicólogos, tá? Profissionais da área de recursos humanos. Professor, pode falar. Desculpa te atrapalhar, mas é que esses dois slides que você passou agora, sobre seleção, eu não estou achando no arquivo que você enviou lá. Não acredito. De LinkedIn você vai para outra coisa lá. Sério? Sério. A gestão de RH, unidade 3. Então, ai, gente, sabe o que aconteceu? Me perdoe. Ai, meu Deus. Você lembra a aula passada? Eu falei com vocês assim, gente, agora que eu observei que eu não incluí o assunto seleção, eu tirei sem querer. Eu vou incluir e vou mandar novamente para vocês. Não sei se você está lembrado. Aí eu incluí aqui, esqueci de mandar novamente para vocês. Ah, minha Nossa Senhora, deixa eu mandar agora. Que a gente ia falar de seleção. Desculpem, mas realmente foi uma falha minha. Na hora de eu fechar o material aqui, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas eu só sei que ficou de fora um material referente à seleção. E aí é um material riquíssimo, que fala sobre entrevista, tem que falar sobre isso. Eu vou tornar a mandar aqui, foi até bom, ainda bem que você falou. Então, o que eu vou fazer aqui, salvei ele aqui em PDF, vou abrir aqui o meu WhatsApp, vocês me perdoem realmente, e me desculpe se alguém já imprimiu o material aí, já, né? Mas hoje em dia, normalmente, os alunos quase que não imprimem mais o material. É só você desconsiderar aquele outro que eu tinha mandado, vou mandar novamente agora aí. O Lúcio está falando lá que a coisa travou. Deixa eu compartilhar novamente aqui para vocês, pessoal. Gestão de recursos humanos, PDF, unidade 3. Eu acabei de mandar novamente. Eu não tinha mandado, não. Gente, não é possível, eu esqueci de mandar. Eu atualizei aqui o negócio. Tava esse aqui que estava ali, eu acho que ele estava sem essa parte. Que pena. Ainda bem que você viu a tempo aí. Ele já pulava para avaliação de carga lá. Realmente. Então, pessoal, me perdoe aí. Eu atualizei o material e esqueci de mandar novamente para vocês. Mas eu acabei de mandar lá no grupo lá. Depois eu vou ver se isso já está lá no Classroom e mudar lá no Classroom também. Aí tente baixar aí para você poder acompanhar. Que a gente precisa, não? Tem uma parte aqui importantíssima.
falando de seleção. A gente ia pular já lá para cargos e salários já. Tá? Então, pessoal, me desculpe aí, tenta abrir então para você poder acompanhar. E agora sim, você já está com um materialzinho atualizado. Tá? Vamos dar sequência então. Pessoal, tinha um aluno falando que estava travado lá, mas vocês estão me vendo bem aí, está acompanhando a aula bem, né? Eu tô, professor, normal. A Thaís que falou ali, eu já imprimi. Thaís, me perdoe, querida, mas aí é só você imprimir o que foi extra agora, tenta juntar. Sei, de repente vai te dar trabalho aí, mas são coisas que acontecem às vezes. Me perdoe. Essa confusão, nossa, eu estou numa vida, numa correria aqui. Vamos lá, então, que eu vou falar um pouquinho mais aqui. Antes de falar de entrevista propriamente dita, eu vou dar um pequeno intervalo, mas vamos dar uma adiantadinha aqui. Então, gente, ó, as técnicas de seleção, elas, como o autor falou aqui, o Chiavenato, são divididas em 5 grupos de técnicas de seleção. As entrevistas, a gente vai focar em algumas. Entrevistas, vamos falar bastante coisa de entrevista, e aí é muito bom que da mesma forma, né, da parte do recrutamento, eu vou dando dicas, tanto para você entrevistar alguém, né, porque se um dia você estiver trabalhando com recursos humanos, for entrevistar algum candidato, você saber entrevistar, e outra coisa, a gente vê o outro lado também, né? Você vai para uma entrevista de emprego, como se comportar numa entrevista de emprego, o que você deve responder. Então, a gente vê os dois lados aqui, vai ajudar você de todas as formas. Então, você tem as entrevistas que podem ser com um roteiro pré-estabelecido ou uma entrevista livre. Então, o que eu tenho a falar disso aqui? Sempre aconselho a vocês, principalmente quando vocês estão no início da profissão, se você for para essa área de recursos humanos, ou então, né, gente, ó, esse assunto de entrevista, de recrutamento, seleção, isso não é só quem é do RH que mexe com isso, não. Hoje em dia, qualquer área que você for trabalhar, você tem que ter conhecimento, de recrutamento e seleção. Vou desligar minha coisa aqui, senão ele fica fazendo barulho para mim, meu WhatsApp. Tem que ter recrutamento conhecimento de recrutamento e seleção. Então, quando você estiver começando sua vida profissional, for fazer uma entrevista, você como entrevistador, né? Você se tornou lá gerente, supervisor, gerente, aí você vai entrevistar algum candidato. No começo, eu sempre aconselho você, faz um roteiro, sabe? Faz um roteirinho, você está ainda adquirindo experiência, está aprendendo ainda. A gente vai ver já aqui uma série de perguntas, as perguntas que são normalmente mais feitas nas entrevistas, para você montar um roteiro para você poder se guiar. Agora, a gente vê profissionais já mais tarimbados, com mais experiência, em muitos casos, eles fazem a entrevista sem um roteiro pré-estabelecido. Mas é uma pessoa que já tem uma vivência, já tem uma experiência, já sabe ali, né, de cabeça o que ela vai ter que saber da pessoa, o caminho que ela vai seguir durante a entrevista, né? Você fez entrevista com um candidato, né? Normalmente, como é que funciona? Chegou lá 24 candidatos. Você pode fazer uma primeira entrevista com eles por etapas, né? Faz uma primeira etapa de entrevistas, depois você faz uma outra etapa com provas de conhecimentos. Então, vamos pegar aquele exemplo que eu dei a aula passada. Supor que seu setor financeiro está precisando quatro assistentes financeiros. E o cara tem que ter conhecimento de matemática financeira, tem que ter conhecimento de Excel avançado e de análise de investimento. Então, você pode aplicar testes com ele. É muito fácil de você fazer uma provinha de matemática financeira, lá com 8 questões, uma provinha de análise de investimento também para dar para o camarada resolver, fazer, botar ele sentado num computadorzinho lá e dar lá 20 minutinhos para ele criar uma planilha, dar um textozinho mandando ele criar uma planilha assim, assado, para ele poder chegar e desenvolver uma planilha para você ver o conhecimento realmente que ele tem de Excel. Então, são
provas de conhecimentos que podem envolver tanto a parte mais específica da profissão que ele vai exercer, como também conhecimentos gerais, caso seja necessário, de língua portuguesa. Se ele for precisar de ter inglês, né, uma prova de inglês no nível que você precisa, conhecimentos gerais, caso você queira. Tá? Aí fica a critério de cada empresa que tipo de prova de conhecimento que ela vai botar para a pessoa fazer o teste. Aí que vem, ó, testes psicológicos, gente. Então, isso aqui tem que tomar certo cuidado, porque tem determinados testes psicológicos que o profissional de RH não está habilitado a fazer. Testes que envolvam coisas psíquicas, que realmente só o psicólogo esteja capacitado. Ó, esses testes aqui, ó, testes de personalidade, que envolve teste psicodiagnóstico, sabe? Eu nem vou falar sobre isso aqui, porque isso aqui são coisas da área do psicólogo. Olha lá, teste psicodiagnóstico, teste de árvore, isso aqui, gente, eu nem sei, realmente também eu nem sei explicar isso para vocês, porque eu não sou psicólogo, tá? Ó, psicodrama, isso aqui são coisas que realmente tem que haver um psicólogo. E você, se você for flagrado, você formado em RH, fazendo processo seletivo, aplicando testes que somente o psicólogo estaria autorizado, você pode até arrumar problema para você. Tem uma lei, eu não sei se aqui nesse material está falando dessa lei, mas tem uma lei aí do Conselho Regional de Psicologia que regulamentou isso aqui, tá? Você está autorizado a fazer determinados testes. Se eu não me engano, nós fizemos um trabalhozinho nosso a nossa APS-1, era um teste de autoconhecimento. Não foi? Acho que aquele teste da nossa... Deixa eu só confirmar aqui, ó. Gestão de recursos humanos. Foi isso mesmo, professor. Aquele teste não tem problema. Aquilo é um teste de autoconhecimento. Então, se você, por exemplo, está trabalhando na área de RH, quer aplicar algum tipo de teste para conhecer melhor a personalidade da pessoa, aquele tipo de teste não há problema. Ele não é um teste que envolva questões psicológicas que necessariamente precisa de ter um psicólogo para avaliar a pessoa. Tá? Então, aquele teste não tem problema, não. E dinâmicas de grupo também não há problema. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre dinâmicas de grupo. Eu tenho vídeos para mandar para vocês sobre dinâmicas de grupo. A gente vai falar bastante coisa na próxima aula. Vamos falar sobre dinâmicas de grupo, tá? Então, eu vou ensinar vocês como fazer uma dinâmica de grupo e como se comportar numa dinâmica de grupo. A gente vê os dois lados também. Tá, mas só para eu, então, dar sequência, como eu falei, ó, a gente vai se concentrar mais aqui nas entrevistas. Hoje nós vamos falar bastante coisa de entrevista de emprego e vamos falar, na próxima aula, de dinâmicas de grupo, tá? Porque esses outros testes aqui, somente um psicólogo formado é que está habilitado para chegar e fazer algum tipo de teste desse com o candidato. Mas, então, vamos focar aqui na entrevista de emprego, que tem um monte de coisa legal sobre entrevista de emprego para a gente falar. Olha lá, a entrevista de seleção é a técnica mais utilizada. Na verdade, a entrevista tem inúmeras aplicações nas organizações. Pode ser usada como uma triagem inicial dos candidatos no recrutamento. Então, olha só, lembrem que aquele exemplo que eu dei do processo seletivo completo, eu falei, ele começa lá com o recrutamento. Você consegue 1.200 currículos. Pega esses 1.200 currículos, faz uma triagem só para ver quem está dentro dos requisitos que a empresa precisa. Aí você seleciona 150 candidatos. Aí, desses 150 candidatos, você pode fazer uma entrevista rápida e uma entrevista de triagem. É só mesmo para conhecer o candidato, para ver como é que ele se comporta, como é que ele se expressa, a parte da comunicação. Porque se você for pegar 150 candidatos e for fazer uma entrevista aprofundada com ele, você imagina, 150 candidatos, vai durar 6 meses esse processo seletivo.
Então, dos 150 candidatos, faz uma entrevista de triagem rápida para conhecer melhor o perfil do candidato, seleciona 60 candidatos. Um exemplo, né? Esses números aí não necessariamente precisa ser com esses números, estou dando exemplo. E aí, então, você tem a entrevista pessoal inicial também, aí selecionou 60, pode chamar para uma nova etapa, que aí você vai fazer uma entrevista um pouco mais aprofundada para selecionar 24 candidatos. E aí você começa, tem entrevista técnica para avaliação de conhecimentos técnicos, aplicar esses testes de conhecimentos você pode, tá? Aí não precisa de ter psicólogo, não. Teste de matemática financeira, um teste de Excel, um teste de Word. Tá? Então, aí você faz uma nova entrevista aplicando alguns testes. Tem entrevistas de aconselhamento e orientação profissional, entrevistas de avaliação de desempenho, tem entrevistas de desligamento, é uma técnica que muitas empresas usam para tentar detectar por que a rotatividade da empresa está muito alta. Quando está alta, né? Essas empresas que têm muita rotatividade, funcionário entra, daqui a pouco sai, funcionário entra e sai. Tem muito entra e sai de funcionários. Isso é a rotatividade. Não é saudável para a empresa. Então, se a empresa percebeu que está tendo uma rotatividade muito grande, primeiro caminho, começa a adotar uma estratégia de entrevista de desligamento. Todo mundo que vai sair, ou foi mandado embora, ou pediu demissão, o RH chama, conversa com a pessoa, vê se ela não é obrigada a fazer, né? Mas aí conversa com a pessoa, tenta ver se ela pode ajudar a empresa fazendo uma entrevista, para descobrir por que ela saiu, o que deu errado, para tentar identificar por que a rotatividade está tão alta, né? Mas aqui, gente, nós vamos nos focar na entrevista de emprego propriamente dita, tá? Em primeiro lugar, antes de eu dar um intervalozinho, que aí depois do intervalo nós vamos voltar com as perguntas. É bom a gente entender, você como avaliador, né? Agora não é você como candidato, não, você como avaliador. Como você se comportar como um avaliador, a sua postura, né? Então, em primeiro lugar, o avaliador ele tem que ter uma postura completamente isenta e neutra. Tentar, né, não ser o mais neutro possível com todos os candidatos. Às vezes acontece, vai fazer uma entrevista, um processo seletivo, e tem algum candidato lá que você já conhece ele de outras oportunidades, já trabalhou, mas naquele momento você, como recrutador, você tem que ser o mais neutro possível, para realmente ser o mais ético, né? Realmente selecionar aquele candidato que realmente está em condições melhores do que os demais candidatos. Procurar ter uma empatia, se colocar no lugar das outras pessoas, né, gente? Nossa, uma coisa que eu peço tanto, que eu falo tanto nas minhas aulas de recrutamento e seleção, quantas vezes eu já passei por momentos difíceis, assim, de eu estar, sabe, gente, até me emociono de lembrar. Eu fui entrevistar uma menina uma vez, no meio da entrevista, a menina começou a chorar. A menina abriu a boca, chorar de tão desesperada para trabalhar que ela estava, de tanto que ela precisava do emprego. Olha que situação. Eu fui entrevistar, eu com o currículo na mão, a menina sentou, eu comecei a fazer pergunta para ela, olhando o currículo dela. Papapá, eu acho que no meio do caminho, eu acho que ela sentiu que eu não estava agradando muito, alguma coisa que eu falei do currículo dela, ela já começou a ser apavorada, aí a pouco ela abriu a boca a chorar. Aí, imagina a situação que a gente fica, chamei uma menina para trazer um copo d'água para ela, conversei com ela, aí entra a questão, aí entra duas questões. Você tem o seu lado humano, né? Imagina a pessoa naquela situação na minha frente, eu tenho obrigação também de ser o mais humano possível. Mas, ao mesmo tempo, também, eu não posso me deixar levar por isso, não. Só porque ela começou a chorar porque precisa, então eu vou dar a vaga para ela. A gente fica super sensibilizado, a gente entende, assim, é lógico que vendo a situação daquela pessoa, se ela realmente tem uma certa condição, se eu puder realmente, sabe, ajudar, porque de tanto que a gente vê que ela está precisando, isso pode até realmente, sabe, dar um pesozinho a mais e tal, mas não que eu vá contratar só porque ela começou a chorar e está desesperada precisando trabalhar, ué.
Se ela não atende, se ela não preenche os requisitos que a empresa precisa, então é isso que eu estou falando ali, ó, eu tenho que ser isento, eu tenho que ser neutro, ter a empatia de me colocar no lugar dela. Igual esse exemplo que eu dei foi um exemplo real, aconteceu. Eu conversei com ela, eu até ajudei a ela, sabe? Eu usei todo o meu conhecimento que eu tenho na área de carreira para dar dicas para ela, né? Se ela não fosse aproveitada naquela entrevista, naquele processo, dicas de como ela ia, o que ela podia melhorar no desempenho dela, no currículo dela, para que ela pudesse, uma hora, arrumar o emprego que ela tanto precisa, papapá, sabe? Bati um papo com ela sobre a vida, ela acabou abrindo a situação da família dela, sabe? Eu tive uma conversa, eu fui separado, óbvio, foi lá no meio da empresa, né? Estávamos numa sala isolada, sabe? Então, eu me coloquei no lugar dela, ajudei ela de todas as formas, dei um monte de conselhos bons para ela, porém, sendo isento, não vou me deixar levar por isso. Não é porque ela chorou que eu vou dar a vaga para ela. Isso é o mais tranquilo possível. Você tem que passar tranquilidade para a pessoa. Porque pensa bem numa coisa. Você, como avaliador, a pessoa chega para fazer uma entrevista, ela já chega nervosa. Vocês já participaram de entrevista de emprego, você sabe como é que é. A hora que você chega lá para fazer, você como candidato, você, de repente, está indo lá se candidatar a uma vaga que, de repente, é a vaga da sua vida. É o sonho da sua vida, aquela vaga, aquela empresa que você sempre sonhou em trabalhar. Então, de repente, você foi chamado para uma entrevista de emprego. Então, olha a ansiedade que você vai. Então, os candidatos, normalmente, eles chegam muito nervosos. E o avaliador, o entrevistador, ele tem que estar, sabe, num nível de tranquilidade, para passar a tranquilidade para a pessoa, para que a pessoa se tranquilize e possa dar o melhor dela. Porque imagina só se a pessoa já chega nervosa e você, como entrevistador, logo de cara já faz uma pergunta para julgar a pessoa no buraco. Ué? Imagina só. Aí ela fica já mais nervosa ainda, e aí ela não vai mostrar quem realmente ela é. De repente, ela poderia ser uma excelente profissional na sua empresa, mas ela chegou nervosa, você não deixou ela tranquila, você já de cara já fez uma pergunta para acabar de julgar ela no buraco, ela ficou mais nervosa ainda, e aí acabou que a entrevista foi péssima. E ela não mostrou quem realmente ela era, e aí você descartou a profissional, porque você, de repente, você também pecou no processo. Olha então lá, ó, o que os profissionais aconselham? O início da entrevista, gente. Está começando a entrevista, procure quebrar o gelo. Deixa o candidato à vontade. Então, olha só, o candidato chegou para a entrevista, eu sempre faço e sempre aconselho você, nunca inicia a entrevista, já de cara com uma pergunta, né? Onde você trabalhou, como é que você fazia? Né? Gente, procura, né? E aí, seu fulano, tudo bem, né, tal. Pega um assunto do momento, que não tem nada a ver com a entrevista lá, e aí, como é que você está avaliando essa questão do coronavírus? Para a pessoa falar, nossa, né, que momento difícil nós estamos passando, né? Bate um papo com ela de 1 minutozinho, 1 minuto e meio, né? Para quebrar o gelo. Deixa o candidato responder algumas coisas, primeiro, que não tem muito a ver com a entrevista. Nossa, o quanto esse coronavírus tem prejudicado a nossa vida, né, gente? Nossa Senhora. Vamos ver se isso passa logo. E aí, e a sua família? Está tudo bem com a sua família? Está todo mundo com saúde? Tá, né? Não, então isso é importante. Então, sabe, bate um papo, primeiro, para quebrar o gelo, para o candidato ficar um pouco mais à vontade, um pouco mais tranquilo, para, enfim, você devagarzinho ir entrando na entrevista. Por que isso? Porque senão você corre aquele risco que eu falei do candidato ficar muito nervoso e não demonstrar realmente quem ele é, o quanto ele poderia ser bom para a sua empresa. Aqui, gente, ó, isso aqui tem um pequeno erro, que não foi meu, isso é um materialzinho da faculdade, fala só, sentar-se em frente ou ao lado do candidato. Tem um pequeno erro aqui, ó. Sentar-se, procurar sentar de frente, não ao lado do candidato, tá? Então não é ou em frente ou ao lado, não. Procure sentar de frente.
Aí deveria estar assim, ó, não ao lado do candidato. Sabe por quê? Você vai fazer uma entrevista, gente, entrevista de emprego, ela tem que ser olho no olho. Para você olhar dentro do olho da pessoa e ver se, tentar identificar se realmente ela está falando a verdade, se ela está sendo sincera, olhar no olho dela e enxergar o quanto realmente ela está querendo realmente trabalhar, quando ela está querendo aquela oportunidade. E isso você vai identificar olhando olho a olho. Eu já vi entrevista de emprego, o cara sentou do lado da pessoa, aí fazendo a entrevista com o candidato do lado. Você não está olhando na cara, no olho da pessoa. Então, é muito importante. Eu, por exemplo, pelo menos, eu gosto muito de olhar olho a olho, cara, na cara da pessoa lá. Avisá-lo que você... importante, ó, avisar a pessoa que você fará algumas anotações. Por que isso? Para evitar de deixar a pessoa nervosa. Porque se você, né, normalmente, profissionais da área de recursos humanos, enquanto está fazendo a entrevista, ele está anotando tudo. Você tem que anotar. Você vai entrevistar 24 pessoas, depois como é que você vai lembrar de cabeça o que cada candidato falou? Então, eu sempre, quando eu vou entrevistar alguém, eu estou com os currículos na mão, eu pego o currículo daquela pessoa que eu vou entrevistar, que eu vou anotar tudo no verso do currículo, ou numa folha anotada, depois eu grampeio o currículo, né? Mas aí eu aviso a pessoa, gente, ó, deixa eu só te explicar uma coisa, ô candidato. Enquanto eu for entrevistando você, eu gosto sempre de anotar algumas coisas, então fique tranquilo. As anotações não é porque eu já tomando juízo de valores a respeito de você, não. É só para depois eu poder me lembrar exatamente das respostas de cada candidato. Porque senão, se você começa a anotar tudo na frente do cara sem avisar, a pessoa pode ficar nervosa, achando que você já está eliminando ela do processo, sei lá, fazendo alguma anotação ruim a respeito dela. São detalhes, né, gente? Isso aqui são detalhes, mas que fazem a diferença para poder você exatamente extrair as melhores informações do candidato. Olha lá, durante a entrevista, mantenha o controle, não se exalte. Use perguntas abertas e específicas. A gente vai ver já as perguntas. Espero que hoje dê tempo da gente entrar no rol de perguntas, que são as perguntas mais utilizadas nos processos seletivos, tá? Formule perguntas sobre o dia a dia do candidato. A gente vai ver também perguntas sobre o hobby das pessoas, o que elas fazem num dia normal da vida dela. Então, a gente vai ver já essas perguntas. Administre o silêncio com empatia, sendo o facilitador da interação. O que é isso aqui? Administre o silêncio com empatia. Tem hora que o candidato está muito nervoso, você faz uma pergunta e o candidato engasga, ele não sabe o que responder e trava. Então, gente, se coloque no lugar da pessoa. Gente, é importantíssimo. Para você fazer uma entrevista bem feita, para você como recrutador, fazer uma entrevista bem feita, se coloque sempre no lugar da outra pessoa. Se você fez uma pergunta e a pessoa na hora travou, deu aquele branco, isso acontece. Dá um branco na pessoa, ela não sabe o que responder. Você, como entrevistador, tem que entender que isso às vezes é normal. A pessoa está nervosa, coitada. Qual o seu papel ali? Seja um facilitador, sabe? Fala, olha só, fulana, não se preocupe não, acalme-se. Quer um copo d'água? Vou pegar um copo d'água para você, minha querida. Toma um copo d'água, respira fundo, não fica nervosa, não. Deixa eu fazer uma outra pergunta primeiro para você. Tente mudar a pergunta, depois volte naquela pergunta. Porque, às vezes, foi só um nervosismo momentâneo que a pessoa teve. Isso pode acontecer com você, num momento em que você está como candidato, fazendo a entrevista lá. E, de repente, você é um excelente candidato. Naquele momento ali, naquela pergunta, você gaguejou, ficou nervosa, deu um branco. Dá um branco na gente, sim, às vezes. Quantas vezes na minha vida eu estou para falar um negócio assim, me deu um branco, e na hora, já aconteceu no meio de palestra minha, eu estou lá fazendo uma palestra, na hora deu um branco. Né? Então, não quer dizer que o candidato é ruim. Não quer dizer que o candidato não está preparado para aquela vaga. O candidato ficou nervoso naquele momento. Tá? E você tem que ter a habilidade de contornar essa situação. Observe a comunicação verbal e não verbal. A gente vai ver também, importantíssimo, o que você precisa olhar
a comunicação verbal, como a pessoa se comunica, se ela fala gíria, se ela se expressa bem, se ela consegue fazer se entender bem. E a não verbal é o comportamento da pessoa, né? Porque a gente vai ver com mais detalhes, mas desde já me adiantando, o corpo fala. A gente tem uma coisa que a gente estuda que chama PNL, Programação Neurolinguística, que os caras falam assim, ó, o corpo fala, o corpo dá sinais. Você começa a conversar com a pessoa, ela já começa a ficar nervosa, coçar a cabeça. O que isso está demonstrando? Ela cruza os braços, vai para trás. O que isso significa? Tudo isso tem um certo significado. Daqui a pouquinho a gente vai entrar em mais detalhes. Por fim, para me poder dar um intervalozinho, o encerramento da entrevista. Gente, agradeça ao candidato pela participação. A pessoa saiu de longe, gastou dinheiro com ônibus, com passagem, foi lá na sua empresa participar do processo seletivo. Sabe? O mínimo que você pode fazer, encerrou a entrevista, agradeça a ela, deseje sucesso para ela. Olha, fulano, você é uma boa candidata, mas nós estamos num processo seletivo, tem outros candidatos. Nós vamos agora fazer uma avaliação de todos os candidatos. Se não der certo dessa vez, que você, né, ingresse na nossa empresa com a gente, aguarde uma próxima oportunidade. O seu currículo vai estar aqui com a gente. Num momento futuro, se não der certo agora, ou num momento futuro, um próximo processo seletivo, a gente te chama novamente. Então, peço a você que aguarde lá. Muito obrigado por ter vindo, por ter nos dado essa oportunidade de te conhecer. É o mínimo que você pode fazer. Comunique os próximos passos do processo, quando tem várias etapas, né? Então, eu vou te pedir para você aguardar. Essa foi uma primeira entrevista inicial, para a gente conhecer um pouco mais de você. Nós vamos fazer uma avaliação e haverá uma nova etapa, tá? E se você indo ou não para uma próxima etapa, a gente vai te comunicar. Fale o prazo que terá o retorno, o prazo em que terá retorno da fase atual. Dê um feedback para a pessoa. Responda às dúvidas dos candidatos. Encerre com empatia, desejando sucesso, aquilo que eu falei aqui. Tá? Aí, eu vou dar um pequeno intervalo, pessoal. Vejam que esses assuntos, eles são de extrema importância para a sua vida, tanto para a sua vida profissional, como entrevistador, e tanto para a sua vida pessoal, como entrevistado, se você for num processo seletivo. Olha lá, alguns aspectos a serem observados nas entrevistas. Homens e mulheres. Então, olha lá. Gente, aí aqui, tudo que a gente está falando aqui, eu sempre gosto de frisar para você, serve para os dois lados. Você como entrevistador e você como um candidato a uma vaga. Uma boa parte de vocês aí estão procurando emprego, ou vão precisar de ir em entrevistas de emprego mais cedo ou mais tarde. Tem coisas aqui, gente, que eu falo que parece que são muito óbvias, que aí até o aluno até pensa assim, não precisa de falar isso, né, professor? Gente, mas você não imagina. Precisa de falar sim. Porque você não imagina o que eu já vi de candidato chegar para eu fazer entrevista com o cara. O cara vai de bermuda e chinelo. Eu estou falando sério. Sabe? Então, gente, o que eu falo aqui para vocês tem coisa que parece muito óbvia, mas é sempre muito bom e aconselhável falar para vocês, né? Porque a gente vê, eu já vi cada coisa no mercado. Aí eu vou mandar um vídeo do Roberto Justo. Vou lembrar mais uma coisa. Tem um vídeo do Roberto Justo. Gente do céu, pensa num vídeo bom. Vídeo do Roberto Justus. Roberto Justus fazendo um processo seletivo. É fantástico esse vídeo dele. É muito bom. Não deixem de ver o vídeo. Terminando a aula aqui, vou compartilhar com vocês. Não deixem de assistir, que é fantástico. Ele dá uma série de dicas. E no vídeo do Roberto Justus, vou falar só um pedacinho. No vídeo do Roberto Justus, o moleque chega para a entrevista com o currículo tudo amassado no bolso. O Roberto Justus fala assim, cadê o seu currículo? Ah, tá aqui, peraí.
amassado e rasgado. O currículo, não, rasgou aqui. O Roberto Justo pega o currículo do cara e fala, meu filho, esse aqui que é o seu currículo? O negócio tudo amassado, escangalhado. Sabe, isso tá no YouTube aí, aconteceu lá real com o Roberto Justus, fazendo entrevista. Um caso real. Então pensa para você ver o que a gente não vê por aí. Vocês vão ver a hora que vocês estiverem no cargo numa empresa, que vocês estiverem fazendo os seus processos seletivos, entrevistando candidatos para você ver. Você vai se lembrar dessa aula que eu estou falando aqui, a quantidade de gente que aparece. Então, olha aqui os aspectos aqui, homens, barba e cabelo separados. Gente, não tem problema o camarada ter barba, não. Eu tenho eu uso cavanhaque. Mas até o cavanhaque é paradinho. Mas o que eu já vi, sabe, o cara chega na entrevista, você vê que o cara tem 3 semanas que ele não faz a barba, com a barba toda estrambelhada, toda escangalhada. Não tem problema a pessoa ter barba. Mas vai numa entrevista de emprego, procura pelo menos dar uma paradinha na barba. O entrevistador percebe quando o cara parou ou não, parar os cantinhos, arrumadinho e tal. Não tem problema nenhum ter barba. Vá com ela parada. Né? Porque passa um aspecto horrível. O cara tá vindo numa entrevista de emprego, eu sou entrevistador. Aí você, homem, chegou para fazer uma entrevista, eu percebo que você não teve o menor cuidado de dar uma paradinha na barba para vir para aquela entrevista. Então você, como profissional na minha empresa, não vai ter o menor cuidado com as coisas da minha empresa. O menor cuidado para ir atender um cliente, você não vai ter o menor cuidado. Né? Não é mesmo? Então é um aspecto horroroso. Meia combinando com sapato para homem, né? Eu já vi também um cara chega, o cara, sabe, sapato todo escangalhado, a meia não combinando com o terno, com a calça que o cara tá. Se ele tá vindo para uma entrevista, não teve esse cuidado, aqui na minha empresa também não vai ter. Terno e gravata para cargos executivos. Então, uma coisa que eu falo para os homens, não necessariamente toda entrevista que você for precisa de ir de terno e gravata. Não é que tem que ir de terno e gravata em toda entrevista. Mas também, pelo amor de Deus, não vá numa entrevista aqui de bermuda e camiseta também, né? Você não precisa ir de terno e gravata, mas vai com uma camisa arrumadinha, uma roupinha que você usa para ir na missa ao domingo, camisa bem passadinha, limpinha, né? Bacana, com a calça decente. Não vá de calça rasgada. Eu já vi, o cara chega com aquelas calças jeans toda rasgada. Eu olho de cara, a primeira coisa. Para mim, gente, um candidato, pode ser até que eu contrate, tá? Mas o camarada tem que tirar um coelho da cartola. Você imagina, eu estou lá numa empresa, chamei um camarada para vir fazer uma entrevista para uma vaga de emprego lá na minha empresa. O camarada me chega de calça jeans rasgada. Para mim, só de eu bater o olho, para mim ele já está assim, 90% eliminado. Eu vou falando, o cara tem que tirar um coelho da cartola, tem que ser muito bom. Ele tem que provar para mim que ele é muito bom. Mas normalmente um cara que é muito bom, ele não tem um comportamento desse de ir numa entrevista de calça toda rasgada. Não é? Bermuda, camiseta, jamais. Aconselhável usar camisa e uma camisa social. A calça social, não precisa ser terno e gravata, mas uma calça social. Para cargos executivos, terno e gravata. Se for, né, cargo executivo, terno e gravata. Para mulher, gente, isso aqui também, uma coisa que você pode falar assim, professor, não é possível, isso acontece. A mulher eu já vi, vai para a entrevista de emprego parecendo que ela vai estar indo para o baile. Toda com a roupa produzida com quem que se ela fosse ir para um baile, com as roupas, sabe, não apropriadas para uma entrevista de emprego, gente, pelo amor de Deus. Né? Decotes exuberantes, a mulher vai com a barriga de fora, sabe? Gente, é uma entrevista de emprego. Vá com uma roupa mais séria um pouquinho, barriga de fora jamais, decotes muito exuberantes. Uma moça, sabe? Parecendo muita coisa, não pode. As pessoas reparam isso. Você não está indo para um baile. Ela não roupas de festa espalhafatosas, com brilhos, parecendo que está indo para um baile de carnaval. Então, pelo amor de Deus, uma roupa mais séria, né? Não usar saltos muito altos também, dá uma impressão ruim.
Bijuterias em excesso também não. Pode usar bijuteria, mas em excesso também. Vai parecendo uma árvore de Natal? Jamais. As mãos, unhas sempre bem feitas, com esmalte arrumadinho. Não precisa, gente, de você ir para o salão de beleza. Então tem que ir no salão, me arrumar, fazer a unha lá na manicure. Não. Mas também chega lá com esmalte, tudo com as unhas tudo ruída, com esmalte todo escangalhado. Gente, é uma péssima impressão. O que eu falei aquela hora? Gente, o cara tá vindo para eu fazer uma entrevista, a mulher tá vindo para eu fazer uma entrevista. Eu acho assim, é um momento muito importante da vida da pessoa. Ela está vindo se candidatar a uma vaga que, de repente, pode ser o emprego da vida dela. Ela não tomou o menor cuidado. Nem para arrumar mais ou menos as unhas. Né? Ter o cuidadozinho de arrumar as unhas mais ou menos. Então, aí já passa uma péssima impressão já. Aí o que eu falei, tem expressões verbais e impressões não verbais, tá? Então, verbal, o candidato tem uma boa desenvoltura, o que você vai observar? Ele sabe se comunicar bem, conversa bem, né? Para atender o que a empresa precisa. Lembre-se, que para qualquer cargo que ele vai se candidatar, não que ele vai precisar fazer discursos e palestras, mas ele vai conversar com o cliente, né? Pode ser que no primeiro momento, o primeiro cargo que ele vai ocupar, pode ser que ele não tenha tanto contato com o cliente, mas a empresa tem uma política de crescimento lá dentro e mais cedo ou mais tarde ele vai ter contato com o cliente. Então é muito bom e aconselhável que você também já procure observar na pessoa essa questão da comunicação. E outra, usar gírias. Gente do céu, o que eu já passei na minha vida de ver casos reais de pessoas. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Não foi de caso de entrevista de emprego, não. Mas eu gosto de contar esse caso para você perceber o quanto isso é importante na nossa vida. Tá? Como você se comunica. Um síndico, uma vez, eu trabalho com vendas, vendo o contrato de administração de condomínios. O síndico nos chamou lá, querendo a proposta da nossa empresa. Quando eu cheguei lá, ele já estava com a caneta na mão, ele já queria mudar imediatamente a administradora dele. Lógico, eu não vou citar nomes aqui de forma alguma, para não ser antiético. Mas queria cancelar imediatamente o contrato com a administradora que o condomínio dele tinha. E o cara estava revoltadíssimo. Eu pensei comigo, né? Nossa, essa administradora, ela deve ter cometido um pecado muito grave com esse cara. Porque o cara estava muito chateado, muito chateado. E aí eu fui identificar o que eu fui tentar, né? Eu fiquei curioso. O que a administradora fez de tão grave? Porque até para a minha empresa também não cometer aquele crime, né? Sabe o que tinha acontecido, gente? O cara ligou para o gerente dele, cobrando dele, um documento que ele tinha pedido. Já tinha uns 3 dias, ele pediu um documento da administradora, o documento não chegou, ele ligou para cobrar do gerente dele. Sabe como é que o gerente atendeu ele? Não, meu irmão, tudo bem, pode deixar, estou mandando a parada para o senhor aí amanhã. Aí, a hora que o cara me falou isso, eu falei, gente, eu não acredito. O cara chamou o cara de irmão. Não, meu irmão, pode deixar. Amanhã eu estou mandando a parada para o senhor. Que parada? Aí sabe o que esse cara era? Esse cara era diretor de uma, também não vou citar o nome, mas de uma editora poderosíssima do Rio de Janeiro. Imagina só, o cara é diretor de uma editora, uma empresa poderosíssima. O cara tinha um alto cargo, um alto escalão da editora. E ele assumiu como síndico no prédio dele, né? Beleza, isso acontece. Chega lá na Assembleia, ninguém quis ser síndico, o cara assumiu. Aí foi ligar para a administradora, o cara diretor, para pedir o documento, o gerente falou com ele, meu irmão, pode deixar que eu estou mandando a parada para o senhor aí. O cara falou assim, eu não fico mais um dia nessa empresa. Como é que o cara me chama? Eu não sou irmão dele. Que pra gente, às vezes, é normal, para esse cara não é. Ele falou, eu não sou irmão dele. E outra coisa, que negócio de parada. Se alguém, imagina, se alguém ouve essa ligação lá, o cara tá mandando uma parada para mim, isso pode pegar mal.
Então, gente, você também, imagina você numa entrevista de emprego, começa a falar gíria. Jamais. Eu sei que às vezes é difícil, mas tente se policiar. Você como candidato. E observe no candidato, você como entrevistador, observar candidatos que falam gírias demais, tem que tomar um cuidado. Essa pessoa depois vai trazer problema para a empresa. Cometer erros gramaticais, né? Se você pede a pessoa para fazer uma redação, erros gramaticais. Gente, em português, eu acho que nós todos temos obrigação de cuidar do nosso conhecimento sobre a língua portuguesa. Se a pessoa, ao longo da vida dela, ela não teve o menor cuidado em aprender português, aí você está fazendo a entrevista, pede a pessoa fazer uma redação. A redação toda cheia de erro de português. Gente, isso passa um péssimo aspecto. É péssimo, péssimo, péssimo. Então, você como candidato também, tome cuidado, gente, você precisa aprimorar o seu português. Né? Cuidado com a nossa linguagem, né? Se o cara cuida da sua linguagem, a forma de tratar as pessoas que devem, desde quando o cara botou o pé na empresa, entrevistadores, eles têm lá suas câmeras, ele está aqui entrevistando um candidato aqui e já está de olho na câmera lá fora, lá os candidatos que estão lá fora esperando para ver o comportamento das pessoas lá. Então você como candidato também, tome todo o cuidado do mundo, desde o primeiro momento que você pôs o pé dentro da empresa, tome cuidado com o seu comportamento, como você trata as pessoas e tal. O candidato não deve querer ficar íntimo demais do entrevistador. Nossa, outra coisa que às vezes acontece. E aqui eu falo dos dois lados. Você como candidato, gente, procurar, né, tratar bem o entrevistador, tudo bem. Agora, querer intimidade demais com o entrevistador, você não está ali para ser íntimo do entrevistador. Você está ali para mostrar o seu profissionalismo, o quanto você é bom profissional. Aí a pessoa começa a chamar o entrevistador de meu anjo, meu querido, meu amor. Isso jamais é senhor fulano de tal, por usar o nome do cara. Se você foi numa entrevista de emprego, saiba, o cara vai se apresentar no início, ele vai falar o nome dele, ó, pois não, muito prazer, meu nome é fulano de tal, eu vou, né, grave o nome da pessoa. Toda hora que fosse dirigir a ele, pois não, senhor Renato, então, eu queria só saber do senhor quando é que vai ser a próxima fase e tal. Use sempre o nome, jamais querer essa intimidade. Meu anjo, meu querido, meu amor. E se você está entrevistando a pessoa, observe isso. Procure anotar. Porque lá na frente, você vai ter que utilizar, pode ser que tenha que utilizar determinados critérios de desempate. Ficou 2 candidatos empatados ali em tudo. Aí um usava muita gíria, o outro não. Um ficava chamando você de queridinho, o outro não. Então, pode ser que isso aí seja o critério que você precisa utilizar para desempatar. No Excel foram todos 2 muito bons. Na matemática financeira foram todos 2 muito bons. Nível de formação está empatado. No final, um camarada lá, ele ficava usando, sabe, gíria demais, então eu vou optar pelo outro. Se fala mal de colegas, ex-patrões, ex-empregados, então isso aqui vai ter uma pergunta lá na frente que a gente vai ver na próxima aula, né? Por que você saiu do último emprego? Então, gente, aí tem candidato que começa, não, nossa senhora, aquela empresa eu saí de lá porque ninguém dá conta de trabalhar naquela empresa, não. Isso já aconteceu comigo, eu perguntei para o candidato, fulano, eu vi que o senhor trabalhou na empresa tal, né? Aí me conta um pouquinho, por que você saiu de lá? O cara começou a descer a lenha. Jesus amado, aquela empresa lá, mas ninguém consegue trabalhar naquilo. É um ambiente de trabalho péssimo. E outra, meu ex-patrão lá, o meu gerente, o cara que era meu gerente, nossa senhora, quero ver aquele cara nem pintado de ouro. Então, como é que eu vou dar emprego para uma pessoa dessa? O cara veio numa entrevista de emprego, está falando mal das ex-empresas que ele trabalhou, a hora que ele sair da minha empresa, ele vai falar mal da minha empresa também. Se eu for patrão dele, ele vai falar mal de mim. Então, você como candidato, jamais, depois eu vou te dar uma saída, né? Por que você saiu do seu último emprego? Na próxima aula eu vou falar para você a resposta. Mas você jamais falar mal de ex-patrão, de ex-empresa, de ninguém, de ex-colega de trabalho, de ninguém. E você como entrevistador também, tome cuidado com esse tipo de pessoa. Que é aquilo que eu acabei de falar.
Se o cara está vindo na sua empresa fazer entrevista, está falando mal de ex-empresa, está falando mal de ex-patrão, está falando mal de ex-colega de trabalho, se você der emprego para ele, daqui a pouco ele sai, ele vai falar mal da sua empresa, ele vai falar mal de você, vai falar mal dos seus colegas de trabalho todos. Toma um cuidado. Por fim, expressão não verbal. Aquilo que eu falei, deixa eu ver se é o último slide. É o último slide, eu vou encerrar por aqui hoje. Próxima aula a gente vai emendar sobre as perguntas tradicionais. É uma aula bem interessante que eu não aconselho ninguém a perder. Só para a gente encerrar aqui hoje, pessoal, o que eu tinha antecipado para vocês? Existe um estudo muito interessante que eu acho que vocês precisam buscar conhecimento a respeito desse assunto. E se um dia existe cursos de pós-graduação que fala muito sobre esse assunto, que é PNL, Programação Neurolinguística. Vou mandar lá no grupo do WhatsApp para depois você buscar informação a respeito desse assunto. Vou mandar lá no grupo agora, ó. Chama-se PNL. Programação, deixa eu escrever para você. Programação Vou explicar isso, o que é, rapidamente, né? Programação neurolinguística. O que isso é importante? Eu estudei um pouco esse assunto porque eu sou vendedor. Então, eu sou gerente de vendas. Eu preciso fechar contrato, eu preciso vender, eu preciso treinar meus vendedores a entenderem a programação neurolinguística. Por que isso é importante? O corpo fala, a nossa expressão, a expressão facial, as mãos, pernas. Você já viu? Candidato, ele chega ali, ele começa a ficar coçando a mão demais. O que isso quer dizer? O cara está nervoso e tal, o cara fica coçando a cabeça demais. Tem algum sentido naquilo. Tente identificar o porquê daquilo, né? Sempre procuro contato visual. Então, aqui, infelizmente, eu não posso parar aqui a aula para falar para você, dar uma aula de programação neurolinguística para vocês, que isso gastaria tempo. Mas você pode tentar estudar um pouquinho o assunto. Tem outra coisa também, ó. Outra coisa importante também, ó. Vou escrever lá. Rapport. É isso, professor? Procure informações a respeito disso. Isso está dentro da programação neurolinguística. Rapport é a habilidade que uma pessoa tem dela entrar em sintonia com a outra, pelos mesmos gestos. Porque imagina só, eu chego para apresentar a minha empresa, começo a fazer a apresentação da minha empresa, aí o síndico ele chega para frente, começa, sabe, isso quer dizer que ele está se interessando, ele chegou para frente para observar. Agora, se eu começo a falar da minha empresa, o camarada se afasta. Peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu já vou tentando entender. Aí ele começa a olhar demais as horas. Toda hora eu estou olhando o relógio. Ele já está me mostrando que ele está com pressa e que eu estou sendo meio cansativo para ele. Então, isso é programação neurolinguística, rapport. Então, eu tenho que entrar em sintonia. Se eu não consigo entrar nessa sintonia com ele, a coisa vai se distanciar. Ele vai se distanciar de mim. Ele não vai fazer negócio comigo. Então, em entrevistas de emprego, isso também faz todo o sentido, né? Você tentar entrar em rapport com a outra pessoa. Se a pessoa chega, cruza as pernas, cruza os braços, então também, de repente, também você pode, no meio ali da conversa, cruzar as pernas, cruzar os braços, tal. Se a pessoa toma uma atitude qualquer ali, você também pode então, fazer... Tente imitar a pessoa nos seus gestos, né? Você está entendendo? Isso você vai entrando em rapport, você vai criando sintonia com a pessoa. Então, estude um pouquinho. Aqui não dá tempo de eu ficar falando demais sobre isso. Tenta dar uma estudada. Programação neurolinguística e rapport. Tá? Outras coisas importantes. Contato visual. Se a pessoa colocou a bolsa ou a pasta em cima da mesa, você, como candidato, gente, jamais cometa esse crime. Chegou na entrevista lá e botou sua bolsa todo tamanho em cima da mesa lá do cara que está te entrevistando. Gente, procure uma cadeira, algum lugar que você possa colocar a bolsa, senão coloca no chão mesmo. Tem gente que não gosta de colocar a bolsa no chão, mas em cima da mesa do entrevistado, jamais.
E se a pessoa chegou, você está fazendo entrevista, ela chegou e colocou a pasta dela em cima da mesa, então também é um critério para você levar em consideração nas suas anotações. A forma de cumprimentar com a mão, tem as pessoas que parecem que não apertam a mão da gente direito. A pessoa ficar roendo unha, olhando demais para o relógio, seja lá na sala de espera, né? Seja na entrevista. Gargalhadas inoportunas, isso tudo, gente, ó, são expressões não verbais. Aí você, no meio da entrevista, comenta um negócio com a pessoa dispara, ri, sabe, tipo uma gargalhada, que ali é uma entrevista de emprego. Você falou uma coisa que, de repente, até, de certa forma, engraçada, mas a pessoa tem que procurar dar uma risada comedida, não ficar gargalhando demais, né? Se a pessoa realmente irradia entusiasmo, isso é que é importante, o entusiasmo da pessoa com aquela vaga de emprego. Então, as pessoas também que chegam ali na entrevista, né? Tá bom, aí fica ali, que troço, parece que... Tem umas pessoas que parece que você der a notícia para ela, ó, seu parente morreu, ou você ganhar na Mega Sena, ela tem a mesma tá bom, mesmo, sabe, semblante. Uma notícia muito ruim, ela tem o mesmo semblante. Tá bom, então tá ótimo, então. Você ganhou na Mega Sena. Então tá bom, tá ótimo. Tá, estou muito feliz. Sabe o que é isso? Sabe, você precisa buscar pessoas que irradiam entusiasmo, que demonstrem realmente para você que ela quer trabalhar na sua empresa, que ela está ali sedenta por aquela vaga lá. Isso é importantíssimo, né? Você saber buscar isso nas pessoas. Se expressa interesse genuíno pela empresa. E aí, pessoal, ó, a próxima aula, ela é muito bacana. Eu não aconselho você a faltar, a perder, porque aí você... Já vou te atender. É por isso... Ah, tá. Pode falar. Não, eu ia perguntar, é por isso que os entrevistadores perguntam por que você escolheu a empresa? Sim. E nas perguntas que a gente vai ver na próxima aula, em algum lugar aqui tem essa pergunta por aí afora, ou parecida com isso. E aí, então, ó, na próxima aula, são 21 perguntas. 21 perguntas. É as perguntas que mais acontecem nas entrevistas de emprego. Foi tirado de um livro. Então, e é importante que você faça um esforço de comparecer na próxima aula, porque você vai ter a oportunidade de me perguntar. Né? De debater comigo aqui. Se você não vier, eu vou gravar a aula, você vai poder assistir a aula, mas depois não vai poder perguntar para mim. Pessoal, já vai dar 15 para 9. E aí, como a gente chegou até onde eu queria, próxima aula eu vou começar a falar sobre essas perguntas. E aí vai ser muito legal por hoje. Se alguém ainda quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou aqui. Não estou dando encerrada a aula, não, porque são 15 para 9. Quem não tiver pergunta nenhuma mais para fazer, já quiser ir descansar, está liberado. Se alguém quiser me fazer qualquer pergunta, eu ainda fico aqui mais 10, 15 minutos, se for preciso, que não tem problema. Estou em casa mesmo, não tem problema para mim. Se não, aqueles que já estão saindo, gente, muito obrigado pela presença de vocês. Angélica, Carolina, Flávia, Thaís, Karine, todo mundo, os meninos aí, Gabriel, que participaram, né? A Alex, a Sueli, tá? Muito obrigado por terem comparecido, todo mundo. Alex aí, ó, Douglas, Edilane, Juliana, todo mundo. Foi um prazer muito grande. A aula que vem é fantástica, muito legal, é importante. Tá? Muito obrigado a todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, bom descanso. E até qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, podem me mandar um WhatsApp.